Bem-vindo aos Europeus. Esta semana fazemos uma visita guiada à Exposição Universal de Milão, dedicada à alimentação, e em Bruxelas fazemos um frente a frente com o Miguel Viegas. O eurodeputado comunista é praticamente desconhecido do grande público, não acredita no projeto europeu, mas garante que vai usar um mandato para mudar a atual União Europeia. Acontece em Milão, a Expo 2015. A cidade italiana espera receber mais de 20 milhões de visitantes na exposição universal dedicada à alimentação. Construíram-se autoestradas e linhas de comboio para reduzir os 16 quilómetros que separam a cidade do local da exposição, uma área industrial praticamente sem comércio. Ainda que alguns acessos estejam ainda em fase de acabamentos, Itália tenta por estes dias que todos os caminhos vão dar a Milão. A Expo mi piace molto, è una bella occasione di confronto internazionale per i cittadini, per le imprese, insomma il mondo a Milano è sempre una bella occasione. È una protesta, credo sia una cosa positiva, dal mio punto di vista sì. A mostra dedica-se à alimentação. Durante 6 meses, agricultura local, comida saudável e produção sustentável estarão literalmente em cima da mesa. It's the first time that an expo was held about alimentation thematic of food. It will be challenging for the future to have sustainability with food and across the world arrive to hunger zero. Developed nations need to learn how to handle the exaggerated quantity of food that we have. But food industry should be more respectful of people. So, like frauds should not be allowed, and people manufacturing food should not think too much about becoming rich, extra rich, but simply to give simple and very healthy food to the planet. Quase 150 países trouxeram ideias para uma produção sustentável. É também possível saborear a gastronomia local. Experiência não incluída no preço do bilhete, que pode ir dos 5 aos 39 euros por dia. I'm eating tagine, lamb tagine. It was really delicious, so I love it. Yeah. Was it your first time eating Moroccan food? Actually, yes. My first time. Never eaten before. I've been to Morocco, but you'd never taste tagine or similar tagine. Aqui todos os pavilhões querem ser os mais vistos e admirados. A arquitetura serve por isso de grito para chamar a atenção. Hello, benvenuti a Tailândia. Pavilhone tailandese, prego. O país anfitrião tem o maior pavilhão. Itália sugere um conceito abrangente de alimentação que passa por nutrir os sentidos, por exemplo, através da arte. Há também países subdesenvolvidos com uma representação ao nível dos mais ricos. No pavilhão de Angola, o maior de toda a delegação africana, quisemos saber o valor do investimento feito por um país onde mais de 40% da população vive abaixo do limiar da pobreza. Não vou poder responder essa pergunta. Desculpem. Vou dizer o quê? A União Europeia escolheu o preto para pintar o pavilhão, mas desenhou um colorido conto de fadas no interior para falar de solidariedade. Um tema por estes dias tão difícil quanto a crise da dívida soberana da Grécia. I can't respond. That's a political question, so I'm not supposed off the record. So I can talk about the visitor experience and I can talk about the show, but I can tell you that if you look at our movie, it's very clear that we're telling a love story in terms of austerity or post-austerity. A bit like, Gabriel Garcia Marquez 30 years ago spoke about love in times of cholera. We talk about love, in times of austerity or post-austerity. I think that, my friend, is quite clear. Portugal não está representado, decisão do governo português, baseada nos custos associados, cerca de 8 milhões de euros. No total, a exposição custou ao Estado italiano cerca de 1,3 mil milhões de euros e espera criar cerca de 60 mil postos de trabalho. 1 de maio de 2015, o dia de abertura da Expo levou centenas à rua para protestar contra os milhões gastos no certame. Alberto Di Monti foi um deles.
Nel 2007 Milano si candidò a ospitare l'Esposizione Universale del 2015. Nacque un comitato, il Comitato No Expo, che prevedeva che questa esposizione avrebbe portato debito pubblico, quindi risorse economiche sottratte alla città, cemento, oggi abbiamo 1600 ettari di territorio agricolo consumato per fare autostrade inutili, e precarietà, perché dietro la promessa verranno 25 milioni di visitatori, ci saranno 70.000 posti di lavoro, abbiamo oggi soltanto 5.000 persone che lavorano nel sito, precari. O movimento No Expo garante que o investimento vai favorecer sobretudo as multinacionais. O grupo defende que a exposição é uma forma de queimar dinheiro público. If the way to burn public money is to give a lot of work that we gave to all the people, and all families are eating with the money that are getting from this public money, and people is happy, and we are in the center of the world, all over the magazine and newspaper, and the media center is crowded of television and newspapers from all over the world, and no time like now we are on the pages of the world newspaper. I'm happy that they make this criticism. Quando nel 2006 Torino ospitò le Olimpiadi, erano tutti entusiasti. Oggi i torinesi da 10 anni pagano il debito pubblico delle Olimpiadi. Quando a caravana passar e a festa terminar, o espaço terá de ser reinventado, algo que nem sempre aconteceu em edições anteriores. A exposição quer deixar uma marca verde e defender uma ideia de sustentabilidade, ainda que ninguém saiba muito bem o que fazer deste enorme espaço quando a Expo acabar. We are evaluating some projects, but it's not on our behalf because it will not belong to Expo, but it will be very great, in my opinion, personal opinion, the idea to have a big campus with a university and medical research and a hospital. Gli operatori interessati, l'università, le assicurazioni, la televisione di Stato, hanno i soldi per costruire ma non per acquistare, e quindi siamo di fronte a due rischi. Uno, che l'area venga spezzettata ipotecando, creando un danno alla qualità del parco, del verde, e il secondo è che lo Stato debba nuovamente investire dei soldi per permettere agli operatori di costruire, e quindi aumentando il debito público generato da Expo. Apesar de ser dedicada à alimentação, a exposição não debate temas centrais para os europeus, como a política agrícola comum ou o Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos. You know, that's not an issue that has really come up in any of the content areas in our pavilion. So I'm not personally knowledgeable on that current event. Denunciado por estar envolto numa nuvem de secretismo, o tratado prevê abrir os mercados europeu e norte-americano em vários setores económicos e reabre a discussão em torno do uso de transgénicos na agroindústria. We really not want GMO beef on the table, no cloned beef on the table, and no beef produced with hormones on the table. This is the clear message, and we have to find compromises. Comprometida com o conceito de sustentabilidade, a feira é patrocinada por gigantes como a Coca-Cola e serve também de palco a outras multinacionais. I think that some countries has been trying to sell themselves in the best way they can, which is good and okay, but they totally forgot the point of the exposition. Still, you chose fast food today. Yes, because I am here every day, so I have tried different things, and this is the only veggie sandwich actually, so that's the reason why I eat here. Até 31 de outubro são esperados cerca de 20 milhões de visitantes. A organização prevê um impacto económico na ordem dos 10 mil milhões de euros. A sair de um longo período de recessão e com a segunda maior dívida pública da União Europeia, Itália espera que a exposição mundial possa marcar o ponto de viragem rumo ao crescimento económico. João Nuno Assunção e João Lúcio, a SIC em Milão.
Apesar de não acreditar no atual projeto europeu, Miguel Viegas aceitou ser candidato a deputado no Parlamento Europeu porque, apesar de tudo, ainda acredita em mudanças. Esta semana conhecemos um pouco melhor o eurodeputado comunista que interrompeu a carreira de professor na Universidade de Aveiro para se mudar para Bruxelas e Estrasburgo. O que é que o levou a trocar a vida académica por esta vida aqui no Parlamento Europeu? Foi uma oportunidade que surgiu, uma proposta que foi feita pelo meu partido e que eu aceitei de bom grado, porque de facto se trata de uma oportunidade única para, enfim, entrar num patamar diferente de intervenção e que, inclusivamente, mesmo em relação à vida académica, que é também apaixonante, mas que muitas vezes fica um bocadinho aquém do terreno. E, portanto, estando hoje, enfim, no exercício deste mandato e com as minhas ferramentas que eu fui adquirindo ao longo da vida e designadamente na parte académica, creio que é uma forma também muito interessante de abordar a realidade económica e social. E como é que um não crente neste projeto europeu, exatamente neste projeto, se integra nesta máquina? Como é que funciona nesta máquina? Bom, é muito difícil porque é uma máquina complexa, é uma máquina dentro da qual nós remamos contra a maré, mas entendemos que é absolutamente necessário, porque esta máquina, como dizia bem, é uma máquina que está neste momento, na nossa interpretação, a fazer tábua rasa daquilo que é o nosso país, a nossa independência, o nosso aparelho produtivo e, desse ponto de vista, pensamos que a nossa intervenção é muito necessária e, direi até mesmo, fundamental para garantir aquilo que é a independência e até o próprio futuro de Portugal. Tentar mudar a máquina a partir de dentro. Claro, e não só. O nosso papel não se resume à nossa intervenção aqui dentro do Parlamento. Nós temos as visitas nos Estados Nacionais, em Portugal, através da qual nós procuramos também esclarecer e mobilizar e procurar que cada vez um maior número de pessoas compreendam que é necessário reformar esta União Europeia, é necessário mudar e construir uma outra União Europeia. Que outra União Europeia é preciso fazer, criar? O que é preciso reestruturar? O que nós entendemos é que a União Europeia é, de facto, um conjunto de países muito diverso e que não se adapta a políticas únicas e, portanto, o que é necessário é fazer um passo atrás na integração e perceber que há aqui realidades completamente diferentes que merecem políticas diferentes. E, portanto, no fundo, o que nós pretendemos é maior autonomia, ou seja, políticas adaptadas à realidade de cada país. E pode-me explicar, resumidamente, qual é o seu dia-a-dia? Falar-me um bocadinho do seu trabalho em concreto. Bom, o nosso trabalho reflete-se sobretudo nas comissões. Nós temos de dar resposta a um conjunto de dossiês, a um conjunto de iniciativas políticas da Comissão que nós temos que estudar, perceber e procurar alterar. Este é um aspecto que é muito exaustivo e que nos leva, enfim, uma parte significativa do nosso tempo. E depois temos a articulação com o trabalho local, no país, com as visitas e procurando também dar a resposta aos problemas que nós encontramos ao longo destas visitas, através de perguntas, de intervenções que são realizadas em plenário, a partir da qual nós, no fundo, procuramos, através de exemplos concretos, demonstrar os efeitos, muitas vezes nefastos, das políticas europeias no terreno, ao nível do aparelho produtivo. A Europa está numa fase de alguma mudança. Vimos a vitória do Syriza na Grécia. Que impacto é que espera que esta vitória da esquerda grega tenha no resto da Europa? Eu creio que o impacto só pode ser positivo, porque demonstra que são possíveis outras alternativas e, portanto, só este elemento de reflexão que nos leva, enfim, a pensar que há outras possibilidades que até aqui eram consideradas como impossíveis, aquilo que era apresentado ao eleitorado era inevitabilidades, enfim, não era possível, tinha que ser assim. Ora, esta lufada de ar fresco, esta vitória do Syriza, vem, no fundo, dar uma pedrada no charco e daí, enfim, espero eu que poderão decorrer mudanças significativas e, portanto, é um processo que nós vamos acompanhar, mas o simples acordar para, enfim, a possibilidade de alterar o rumo atual dos acontecimentos é um elemento extremamente positivo. E sente que aqui dentro do Parlamento Europeu e nas restantes instituições europeias haverá margem para essa mudança? Haverá margem, por exemplo, para renegociar a dívida? Como claro que há. Houve margem para considerar agora uma flexibilização do pacto. Até aqui, a inclusão do investimento público na contabilização do déficit era uma coisa inevitável. A Comissão nem queria ouvir falar disso.
Agora, perante a realidade, que a realidade é objetiva, é tremenda, o desemprego, enfim, a anemia do crescimento, foi possível alterar, ou seja, foi possível fazer uma coisa que há 1 ou 2 anos era totalmente impossível. Mas, de qualquer forma, um dos grandes protagonistas deste aparelho europeu, a Alemanha, continua muito relutante a qualquer mudança. Claro, mas mais uma vez aqui, perante a realidade, a Alemanha teve que ceder. E, portanto, esta operação do BCE, esta compra de dívida pública em mercado secundário, esta operação de expansão quantitativa, enfim, estava fora de questão por parte da Alemanha, que teve que ceder perante, enfim, a necessidade de fazer face à deflação. E, portanto, nada é fixo, tudo é relativo. As posições que até aqui eram absolutamente rígidas, perante a realidade, acabam por mudar e, portanto, isto faz-nos acreditar que, enfim, há margem para mudar as coisas. Sinto no seu discurso algum otimismo. Claro, porque as coisas estão a mexer e porque, enfim, pelas piores razões, porque nós temos que admitir que as coisas estão a mexer muitas vezes, não é só a nossa intervenção, é a própria realidade dos factos, a deflação, o desemprego, a anemia do crescimento, enfim, que se arrasta há já 7 anos e que leva, no fundo, as instituições a mexer-se e a terem que encontrar novas soluções. E, portanto, é pena que assim seja, nós gostaríamos que as mudanças acontecessem pelas boas razões, mas, de toda a maneira, as coisas mudam e, portanto, temos capacidade para poder intervir e procurar, no fundo, melhorar a situação e procurar aqui novas soluções para fazer face aos problemas. Que balanço é que faz desta primeira fase de adaptação? É um balanço muito positivo, é uma experiência muito gratificante que permite alargar os horizontes, conhecer realidades completamente diferentes, contactar com inúmeros países, inúmeras realidades e, portanto, do ponto de vista pessoal, eu não podia estar mais satisfeito. É evidente que isto exigiu alguma adaptação, porque, enfim, os procedimentos são muito complexos, como é natural, como uma instituição desta dimensão, mas eu creio que este balanço foi muito positivo, porque com a ajuda dos meus camaradas foi muito fácil eu adaptar-me e creio que, a pouco e pouco, vou-me intrusando dentro daquilo que é o funcionamento normal desta instituição e procurando, no fundo, poder, enfim, assegurar, enfim, um trabalho já hoje mais efetivo, uma vez que já estou mais dentro daquilo que são, enfim, os procedimentos normais, que são muito complexos e que necessitaram aqui de alguns meses de aprendizagem, mas as coisas estão a ir por um caminho, felizmente. Okay. Muito obrigado. Tá, ok. Tá. Não se esqueça que nos pode visitar em europasicnoticias.eu. No site da SIC Europa pode encontrar centenas de reportagens feitas em cada um dos 28 Estados-membros. Descubra os melhores projetos e empresas na área da ecologia, conheça as melhores universidades e os cursos que dão emprego. Pode ainda usar o mapa interativo para pesquisar informação por país. Siga também todas as notícias e reportagens sobre assuntos europeus na nossa página de Facebook. Se quiser partilhar connosco ideias e comentários, pode fazê-lo através do e-mail oseuropeus@sic.pt. Até para a semana.